2015 eu vou falar um pouquinho dos temas que nós abordamos nessa disciplina de decisões financeiras e análises de investimentos. A gente falou da demonstração do fluxo de caixa, que é um relatório contábil que indica as entradas e saídas do dinheiro em caixa e possibilitam os gestores tomarem decisões pertinentes às áreas de investimento, financiamento e operacionais. Então, o que seriam as operacionais, né? São as geradoras de receita, elas derivam de vendas e prestação de serviço. As de financiamento demonstram a origem dos recursos. E as de investimentos demonstram as aquisições e vendas dos ativos de investimento a longo prazo. O demonstrativo do fluxo de caixa, ele pode ser através do método direto e indireto, sendo o direto mais utilizado, ele divulga os recebimentos e desembolsos brutos, e é uma excelente ferramenta que evidencia movimentações diárias e auxilia nos controles de passado, presente e projeções futuras. Aí a gente falou um pouquinho do orçamento de capital e suas aplicações, né? O plano orçamentário, que é definir uma missão e objetivo através de cenários, otimista, pessimista, realista. Pois para conquistar uma vantagem competitiva e se manter no mercado, o orçamento ele é uma excelente ferramenta que pode alavancar o potencial de uma instituição. Ele é considerado um dos pilares de gestão e através dele a organização poderá implementar uma estratégia e vai possibilitar escolhas mais assertivas, auxiliando nas tomadas de decisão. Então, segundo Gitman, ele é um processo de avaliação e seleção dos investimentos de longo prazo. Ele é muito importante para a estratégia e quando falham costumam causar prejuízos e ficam irreversíveis, né? Na verdade, fica muito mais difícil reverter esse processo. Então, aí a gente fala um pouquinho do modelo de decisão sobre investimento. Sabendo que o mercado vive em constante desequilíbrio, a decisão sobre investimento tem que ser muito criteriosa. Então, para formalizar os critérios, o ideal é fazer o business plan, ou o plano de negócios propriamente dito. E nesse plano será abordado vários aspectos do teu novo negócio, que vai ser a constituição de negócio, planejamento, controle, mercado, estratégia, marketing, toda a parte econômica e financeira, viabilidade, receita. E nessa viabilidade a gente entra na parte de indicadores, que seria VPL, TIR, Payback, ponto de equilíbrio, né? Então, falando um pouquinho dessa análise mais analítica desses investimentos, que seria a viabilidade econômica e financeira, então a gente vê que essa análise ela pode ser considerada um conjunto de critérios para se tomar a decisão desse investimento. Então, para decidir se o projeto vale a pena, essas alternativas de análise elas podem ser utilizadas de forma combinadas e elas têm que reconhecer o valor do dinheiro no tempo, isso é muito importante. Então, falando um pouquinho de cada uma delas, a TIR, que a gente citou agora há pouco, a taxa interna de retorno, é a medida relativa da grandeza desse retorno, né? A taxa mínima de atratividade, que é uma taxa de referência, o VPL, que é o valor atual na data zero, e o payback, que é o tempo de retorno dos investimentos. Então, a viabilidade econômica é quando a gente consegue demonstrar por meio desses métodos, de um deles ou de mais de um, que o projeto agrega mais valor que outro investimento. E a viabilidade financeira é quando existe disponibilidade de recurso de capital a um custo compatível no mercado. Então, de todos esses métodos, o VPL ele está como preferencial pelos especialistas. A TIR também ela é muito intuitiva, né? Por comparar com as taxas de mercado. E o payback, que ele não é visto como um dos melhores métodos porque ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, falando um pouquinho das fontes de capital, né? Quando você vai abrir um negócio, você tem que ter uma fonte de recurso. Então, essa fonte de recurso, ela pode ser interna, externa, ela pode ser através de uma dívida ou através de um capital próprio. Então, quando você vai abrir um negócio, você tem que fazer uma análise de financiamento, se ele vai ser por endividamento ou por capital próprio, né? Então, o que seriam os recursos externos? Eles seriam recursos próprios, recursos de famílias, alguém que queira comprar um pedacinho de equity do teu negócio. E
recursos internos, eles são os lucros que esse negócio vai te gerar, a venda de ativo. O financiamento por endividamento, ele se baseia em ativo como garantia, né? Você financia o próprio ativo e dá em garantia. E por capital próprio através da participação nesse empreendimento. Aí a gente entra um pouquinho na análise de risco na hora de investir, né? Na hora da decisão desse investimento. Então, risco e retorno é uma coisa que eu sempre pergunto, qual que é o tamanho do teu apetite, né? Esse retorno, ele é suficiente para justificar esse risco que você está correndo? Então, o risco, ele é maior quando tratado isoladamente, do que quando ele participa de uma carteira de investimentos. Então, o risco total, ele pode ser sistêmico, quando reflete exposição a eventos que afetam a economia como um todo e não estão sobre o seu domínio. E o não sistêmico, ele reflete eventos ligados ao investimento e podem ser eliminados pela diversificação. Então, aquela famosa frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí a gente entra um pouquinho na relação de risco e retorno. Então, o risco está associado à capacidade de mensurar a incerteza. E o retorno esperado, ele é o valor que representa a média de vários resultados ponderados pela probabilidade atribuída a cada um desses valores. Então, quanto maior o risco, o retorno tem que ser mais atrativo. E o perfil de cada investidor, ele, segundo Gitman, é um conceito relacionado ao ciclo de vida, ou seja, por idade. Os jovens, eles preferem mais alto risco, como ações ordinárias. A meia-idade, ela tem muitas responsabilidades, então acaba alocando em baixo risco, com ações preferenciais. E os investidores que estão mais próximos da aposentadoria, eles buscam baixo risco, através de CDB, tesouro. Então, independente de todos esses riscos e do teu apetite por eles, é você saber que quanto maior esse risco que você está correndo, você pode ter um retorno melhor. Então, vai depender do teu perfil, se você é mais arrojado, se você é mais conservador. Então, isso é muito importante avaliar. A conclusão que eu tiro de tudo isso que a gente falou, viu, leu, aprendeu, é que de fato isso está muito presente em todas as empresas, seja elas pequenas ou grandes. É muito importante. A gente precisa ter as demonstrações de fluxo de caixa, a gente precisa estudar a viabilidade dos negócios. Não dá para você apostar num novo negócio, colocar o seu dinheiro em alguma coisa que não teve um estudo, não teve probabilidades, não teve indicadores econômicos e fluxo de caixa definido, porque se você não sabe onde você está colocando o seu dinheiro, você não sabe onde quer chegar e não sabe o risco que está correndo. Então, isso está muito presente no meu dia a dia. Eu trabalho numa holding familiar, onde nós analisamos novos negócios diariamente e todo esse roteiro de análise nós fazemos lá. Nós fazemos as demonstrações de fluxo de caixa, a gente faz o estudo de viabilidade, a gente decide de onde vai vir o recurso para aplicar, a gente faz um estudo do perfil nosso, tanto nosso quanto dos novos possíveis sócios. E, de fato, isso está muito presente e é muito importante. Se não fossem essas análises, com certeza a gente já teria feito muita coisa errada na questão de investimentos, teria dado muita cabeçada e teria perdido muito dinheiro. Então, hoje estamos em uma situação confortável justamente porque passamos por todos esses filtros de análises, demonstrações e reconhecimento do negócio que a gente está fazendo. A gente estuda, vai a fundo, estuda o mercado, os números e aí decide se vai investir ou não. Então, com certeza a matéria é extremamente válida, valeu o aprendizado, foi muito bom, agradeço. Obrigada.